Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nada de novo no Tricolor sobre reforços. Robertão, os caras estão conversando, estão discutindo sobre reforços, mas existem dois movimentos que precisam acontecer antes da definição das contratações. Primeiro deles, o São Paulo vai para pré-Libertadores ou vai para Libertadores? O São Paulo precisa de um empate contra o Vitória na última rodada para ficar em oitavo. E aí ele vai, para ir para a pré-Libertadores, depender de que Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque como Fluminense e Cruzeiro já estão entre os primeiros da Libertadores, o G7 viraria G8, tá? A única chance de São Paulo perder a oitava colocação é se ele for derrotado pelo Vitória e se o Red Bull Bragantino vencer o Internacional em Porto Alegre. Essa combinação faria com que Red Bull e São Paulo terminassem com 51 pontos, mas nos critérios de desempate, o Bragantino leva a vantagem, o Red Bull teria 15 vitórias contra 14 do São Paulo. Beleza? Bom, se o São Paulo for para pré-Libertadores, o nível de investimento é um. Se o São Paulo tiver de se contentar com a Sul-Americana, o nível de investimento vai ser outro. E aí, só para completar, além dessa questão de competição, há uma busca do presidente do São Paulo, Júlio Casares, por mais receita. Nessa semana, o pessoal do UOL chegou a publicar que o São Paulo discutia com a Galápagos a criação de um fundo de 200 milhões de reais para investimento exclusivo em reforços no time principal. Júlio Casares tratou essa notícia como balela, palavras do próprio presidente, tá bom? O Seninha eu já tinha lido, vamos tentar ler mensagens que eu ainda não li. O Alexandre Machado, você acha que o São Paulo vai para a pré-Libertadores no ano que vem? Acho que o mais provável é que o São Paulo termine em oitavo e acho que o mais provável é que ou o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões. O meu palpite, embora palpite não valha nada, é de que a final vai ter Cruzeiro e Fluminense. Só para lembrar a Copa do Brasil, que começa na próxima quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians numa semifinal, Fluminense e Vasco na outra. O Cruzeiro está jogando muito mais que o Corinthians, o Fluminense está jogando muito mais que o Vasco. Mas é mata-mata, são dois jogos, enfim, é uma coisa completamente diferente, né? Leonardo Limeira, Nicola, o São Paulo já tem orçamento para 2026? Quanto estima de receita em vendas? Leonardo, ontem eu mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo para entender sobre o planejamento de 25, né? Sobre quanto o São Paulo havia faturado em 2025. E a resposta foi importante, inclusive eu até dei como informação exclusiva ontem à noite, mas acabei não repercutindo nos vídeos. Vou fazer constar no vídeo de amanhã cedo, tá? São Paulo vai faturar em 2025 970 milhões de reais. Eram 731 milhões de reais no ano passado, um belo acréscimo do ponto de vista financeiro. Outra coisa que eu queria contar para vocês, sobre o planejamento. O São Paulo já tem o seu planejamento, o seu orçamento para 2026. Ele, inclusive, já passou pelo Conselho de Administração, falta passar pelo Conselho Deliberativo. O que eu ouvi da pessoa que eu consultei é de que a ideia era divulgar esses números somente depois da aprovação do Conselho Deliberativo para não causar ciumeira ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Mas o próprio Belmonte, na série de entrevistas que ele andou dando, o Belmonte admitiu que é um orçamento muito mais realista do que o atual. Em 2025, para atender as exigências do FIDIC, o São Paulo se associou àquele FIDIC para conseguir obtenção de grana para pagamento de dívida. O São Paulo precisou enxugar demais a folha, o que ele não conseguiu. E a solução para respeitar o FIDIC foi vender muito jogador. Para o ano que vem, esse planejamento orçamentário ele é muito mais factível, ele é muito mais plausível. Aí, diante desse cenário, o São Paulo talvez não precise vender tantos jogadores, tá bom? O JFP Santos vende mais um jogador e bate 1 bilhão. Seria simbólico. Cara, é muito louco isso, né? Porque o Júlio Casares está sendo execrado, como a gente não via no São Paulo desde o Leco. Tá tomando porrada pra caramba. E várias dessas porradas são merecidas, né? Mas o São Paulo deve fechar o ano na pré-Libertadores, classificado para pré-Libertadores, deve fechar o ano com 970 milhões de reais de receita, recorde na história do clube, deve fechar o ano com uma redução de pelo menos 50 milhões de reais na dívida, primeiro movimento importante, depois de anos com a dívida crescendo, e deve fechar o ano com um superávit razoavelmente interessante. Nicola, mas
vai merecer crítica. Beleza, tem que merecer mesmo, estou falando isso. Mas é curioso destacar que o Júlio Casares vem sofrendo uma pressão tão grande quanto, por exemplo, a do Marcelo Teixeira, cujo time está perto, ou correndo o risco de cair para a segunda divisão pela segunda vez em 2 anos, né? O Paulo Azeredo, boa noite, Nicola. O Crespo indicou o Christian Medina para o São Paulo. Paulão, o Christian Medina é um nome pensado, estudado no São Paulo desde a metade do ano. Eu fui o primeiro a falar sobre esse nome, porque um grupo de empresários argentino que comprou o Medina procurou o São Paulo para falar, vocês não têm interesse? Aí o São Paulo falou, porra, a gente adoraria, mas esse jogador é caro. Eles compraram esse jogador do Boca Juniors por algo na casa dos 11 milhões, 12 milhões de euros. E agora estão tentando recuperar parte dessa grana, né? Num primeiro momento, o São Paulo achou estranha a sugestão e foi perguntar, mas o que aconteceu? E aí o pessoal falou, cara, a gente quer colocar o Medina num lugar com uma exposição maior, porque no Estudiantes não está virando. A gente imaginava que ele viria para cá e faria um enorme barulho, não é o caso. Então, pensamos em colocar no São Paulo. Ah, mas tem que pagar quanto? Ah, vocês precisam inteirar uma boa grana. E aí o São Paulo se viu sem condição de avançar nessa história, tá bom? Faturar quase 1 bi e ainda ter tantos atrasados. Pois é, né, Jota? Sabe qual é a realidade? O São Paulo gasta demais. E aí, além de gastar demais, quando você tem uma dívida de 950 milhões de reais, você tem um juro da dívida que vai te custar na casa dos 300 milhões de reais por ano. Então, só com os juros da dívida, Jota, o São Paulo tem a obrigação de pagar quase 1 milhão de reais por dia. Olha que coisa louca, cara. Eu tenho uma dívida tão alta que apenas com o juro da dívida eu gasto 1 milhão de reais por dia. E o São Paulo gasta mal. O São Paulo tem uma das maiores folhas salariais do país. O São Paulo tem Lucas, Oscar e Luiz Gustavo que custam juntos mais de 5 milhões de reais por mês. E ele não poderia ter tudo isso. Enfim. Ocorreu modernização da infraestrutura do São Paulo. Cara, é muito difícil avaliar de fora, Jota, mas todos dizem que hoje o CT da Barra Funda está muito mais moderno do que algum tempo atrás. Que hoje o São Paulo tem as máquinas de recuperação física do mesmo nível das do Palmeiras e superiores a de todos os outros clubes do Brasil, tá? As estruturas físicas também foram melhoradas, piscina, parte de vestiário, investimento relativamente alto, trocas de equipamentos e tal, mas a percepção das pessoas é de que a parte de fisiologia é aquela que mais precisa de avanços. E aí, só para lembrar, na sexta-feira da semana passada, o presidente do São Paulo veio a público para dizer que pretende fazer a maior reformulação da Barra Funda em bastante tempo. Ele já demitiu 3 diretores, o Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol, além do Chapecó e do Nelsinho, que eram seus auxiliares, e pretende demitir mais gente, tá bom? JFP Santos, soma os salários de Wendel, 1 milhão. Lucas, 2.300. Não, Lucas, 1.800. Oscar, 2.300. Luiz Gustavo, 700. O Luan ganha na casa dos 400. Dineno, 500. Ferreirinha, na casa dos 600. Rigoni, mais 500. Tolói, no mínimo 500. Deve dar uns 8 milhões. Vamos fazer essa conta rápida. Então, vamos lá. 1 mais 1,8 mais 2,3 mais 0,7 mais no mínimo 0,4 mais 0,5 mais 0,6 mais 0,5 mais no mínimo 0,5. Você tá bom de conta. 8.300.000 reais. Só que aí não tem que multiplicar por 12, você multiplica por 13, que a gente tem o 13º. Estamos falando de 108 milhões de reais por ano. Quantos desses caras estiveram à disposição durante toda a temporada? Esse é o ponto, tá? Jota, você perguntou, nossa, mas vai faturar 970 milhões e vive devendo para todo mundo? O São Paulo ontem acertou uma cobrança judicial, que é uma ação judicial que era movida pelo Casemiro já há algum tempo. O São Paulo devia mais de 2 milhões, ou pelo menos o Casemiro cobrava mais de 2 milhões de reais do São Paulo. O acordo foi fechado em 1.700.000, começa a ser pago agora em
parcelas iguais até dezembro de 26, no valor de R$97 mil. São Paulo também pagou ontem cerca de 6 milhões de reais para o Adrian Rocco, que é o empresário do Caleri, que cobrava na FIFA, desde 2021, o pagamento da comissão pela transferência do Caleri, tá? É engraçado como os caras com toda essa infraestrutura continuam se lesionando. Bruno, só para mudar de assunto, senão a gente vai ficar só falando do São Paulo. Se lesionam muito porque você tem muito jogador veterano no São Paulo, né? Tinha perguntado quanto é que o São Paulo vai precisar com vendas de atletas para a próxima temporada. E essa pessoa de São Paulo falou, você viu que o Palmeiras vai precisar de 400 milhões? Eu falei, vi, e achei o valor estratosférico. Como é que o Palmeiras vai conseguir 400 milhões de reais com vendas de atletas, né? O São Paulo ainda não fechou a sua projeção orçamentária, ainda tem alguns ajustes sendo feitos, tá? Mas deve ficar entre 150 e 180 milhões de reais, beleza? Para que o São Paulo possa fechar o próximo ano no azul. Enfim, mandei uma mensagem agora também sobre o Cebolinha. Não procede. Jogador que tiver que fazer transfer de 10, 12, 15, 20 milhões de euros, não existe. O perfil de contratação do São Paulo em 2026 vai ser outro. Já era de se imaginar, né? Mas tentamos, pelo menos, né? Vocês mandam a mensagem e a gente tenta descobrir por aqui. Edson Pinheiro, o que há de realidade nesses 200 milhões do fundo? Qual a contrapartida? 200 milhões de reais não dá 35 milhões de euros. Não compra 3 jogadores titulares. Estão vendendo aos poucos o São Paulo para Galápagos. Vamos lá, Edson. Na terça-feira, o pessoal do UOL publicou que o São Paulo negocia com a Galápagos a criação de um fundo que busca 200 milhões de reais para a contratação de atletas apenas para o time principal, tá? Arrecadou 200 milhões, investe-se apenas em jogador para o time principal. Qual é a contrapartida? Os acionistas desse fundo passam a ter percentual sobre a venda desses atletas contratados. Trouxe, por exemplo, Cebolinha, que o São Paulo acaba de negar, dizendo que não tem nada. Trouxe o Cebolinha. Os cotistas vão, quando o Cebolinha for vendido, eles ficam com percentual. O São Paulo assegura que não há nenhuma discussão com a Galápagos para a criação desse fundo. Existe uma negociação já antiga e uma promessa da Galápagos de aportar 250 milhões de reais num fundo em Cotia. Mas esse fundo, para sair do papel, precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo. E o Júlio ainda não submeteu essa aprovação ao Conselho Deliberativo, temendo que não consiga aprovação. Hoje o Júlio já não tem a maioria dentro do Conselho Deliberativo. Alguns movimentos, como a saída do Belmonte, do Chapecó e do Nelsinho, diminuem o poder do Júlio internamente, e ele decidiu adiar essa votação. Tá? Então o São Paulo assegura que essa história do fundo não existe. Mas e quando o jogador que comprou o fundo for vendido ou qualquer venda, inclusive jovens da base? Vamos lá, Edson, se essa matéria do UOL vingasse, vamos pensar no Cebolinha. A Galápagos foi e aportou 200 milhões de reais no São Paulo. São Paulo foi e investiu 50 milhões de reais e comprou o Cebolinha. As partes vão se acertar, o São Paulo fica com um percentual do Cebola, a Galápagos fica com outro. 70, 30, 80, 20, eu não sei, até porque a matéria que foi publicada pelo UOL foi desmentida pelo São Paulo. Mas como é que funcionaria? Quando o São Paulo vendeu o Cebolinha, o São Paulo fica com um percentual e repassa outro percentual para os investidores, para os cotistas. Nicola, mas e se o Cebolinha sair de graça? Aí é prejuízo para os dois, para o São Paulo e para os cotistas, tá? É basicamente assim que funciona, ou funcionaria, mas aí é só importante lembrar que o São Paulo nega qualquer possibilidade de acordo. O São Paulo assegura que não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Nicola, o Vinícius Pinotti não é dono da Natura, a família dele era dona da Natura, né? Ele não poderia fazer o São Paulo, fazer o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Ô Paulo, eu nem descarto que o Vinícius Pinotti possa ser candidato a alguma coisa no São Paulo, tá? E talvez até em relação ao grupo da situação. Ele é próximo do Júlio Casares. Mas eu não sei se ele tem a disposição de colocar, por exemplo, 200 milhões de reais do patrimônio dele à disposição do São Paulo. O Paulo Nobre fez isso lá atrás. 200 milhões naquela época era muito dinheiro. Hoje, com 200 milhões, você não consegue fazer muita coisa, tá? Fala, pessoal.
Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.